Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Parábola dos Marcos. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 marcos de prata e disse-lhes: fazei-os render até que eu volte. Ora, seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, teu marco rendeu 10 marcos. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, teu marco produziu 5 marcos. Também a este ele disse: sê tu também governador de 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, eis aqui o teu marco, que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste, e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste meu dinheiro ao banco? À minha volta, eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe o marco e dai-o ao que tem 10. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 marcos. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a estes meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Eusébio. Houve quem pensasse, levados pela impressão que costumavam causar os milagres operados por Jesus Cristo, que o Salvador se dirigia a Jerusalém para lá instaurar o seu reino. Ele lhes dá a conhecer, no entanto, que não haveria de receber o reino das mãos do Pai antes que, deixando os homens, tornasse a ele. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Teofilacto Diócrida. Mostrou-lhes Nosso Senhor como era vão o que presumiam, pois que o reino de Deus não se dará a conhecer por meio dos sentidos do corpo. Mostrou-lhes ainda que, sendo Deus, conhece-lhes os pensamentos, pelo que propõe uma parábola. Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. São Cirilo. O sentido dessa parábola revela todos os mistérios de Cristo, do primeiro ao último. Com efeito, o Verbo, que era Deus, fez-se homem e, embora tenha assumido a condição de escravo,
resguardou a nobreza de um nascimento inefável no seio do Pai. São Basílio. A nobreza de Nosso Senhor provém não apenas de sua divindade, mas também da sua humanidade, porque nascido de Davi segundo a carne. Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua. A distância aqui não é espacial. Ela indica, com efeito, a diferença de condição que vai entre nós e ele. Deus aproxima-se-nos sempre que praticamos uma boa ação. Afasta-se, porém, quando buscamos nossa própria perdição, separando-nos dele. Foi-se, portanto, para essa região tão afastada, com o fito de tomar posse do reino das nações, segundo a prédica do rei profeta. Pede-me, e eu te darei as nações em tua herança. Santo Agostinho. Ou o país distante pode significar a Igreja dos Gentios, que se estende até os confins da terra. O Salvador vai até essa região para lhe infundir a plenitude das nações. Retorna, porém, dela para que todo Israel alcance a salvação. Eusébio. Ou ainda, esse viajar para um país distante pode significar a própria ascensão do Senhor, que parte da terra em direção ao céu. E quando, deveras, ajunta as palavras tomar posse de um reino para depois voltar, quer com elas significar sua segunda vinda gloriosa e majestática. E chama-se a si mesmo de início apenas homem, por causa do nascimento segundo a carne, mas em seguida nobre. Não, porém, ainda rei, pois, quando da sua primeira vinda, ainda não lhe fulgurava a majestade. E acresce de justiça as palavras tomar posse de um reino, porque o recebera das mãos do Pai, segundo quanto predito por Daniel. E eis que vi um que parecia o Filho do Homem, que vinha com as nuvens do céu. São Cirilo. Subindo aos céus, senta-se à direita da majestade suprema e, ao fazê-lo, distribui as graças divinas àqueles que nele crerem, como um senhor que confia seus bens aos servos para que lhes façam frutificar, fazendo com que mereçam destarte a recompensa pelo serviço prestado. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 marcos de prata. São João Crisóstomo. As Sagradas Escrituras empregam, via de regra, o número 10 para significar a perfeição. De fato, quando na contagem ultrapassa-se esse número, torna-se a unidade, como se a dezena perfizesse a sequência dos números. Eis porque aquele que cumpre à perfeição os serviços devidos a Deus recebe 10 marcos. Santo Agostinho. Esses 10 marcos podem significar também o próprio decálogo da lei. Os 10 servidores, todos aqueles submetidos à lei e aos quais foi anunciada a graça do Evangelho. Entenda-se que esta soma lhes foi confiada quando se aperceberam de que, rasgando o véu da lei, chega-se aos Evangelhos. São Beda. O marco, que os gregos chamam minan, pesava cerca de 10 dracmas, e todo o discurso contido nas Escrituras que indica a perfeição da vida do céu leva, por assim dizer, a marca fulgurante do número 100. Eusébio. Na parábola, os servos que recebem os marcos representam os discípulos do Nosso Senhor, portadores todos da mesma missão, a saber, de fazê-los frutificar. Fazei-os render até que eu volte. E o único modo de se desincumbirem do encargo consistia no anunciar aos homens já atentos a doutrina do reino de Deus. Doutrina esta que é uma para todos, a mesma fé e o mesmo batismo, pelo que cada um deles recebe um marco. São Cirilo. Há, entretanto, grande diferença entre estes últimos e aqueles que rejeitaram o reino de Deus, pelo que acresce. Ora, seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. É isto que reprochava Jesus aos judeus quando disse: mas agora viram as obras e, contudo, aborrecem a mim e a meu Pai. E recusaram o reino quando responderam a Pilatos, dizendo: não temos rei senão César. Eusébio.
claramente designa os judeus por concidadãos, pois que tinham a mesma ascendência segundo a carne e porque também se conformavam às prescrições da lei. Santo Agostinho, com os embaixadores enviados, quer dar a conhecer que, mesmo após a ressurreição, os judeus continuariam a perseguir os apóstolos, rejeitando assim abertamente a pregação dos evangelhos. Eusébio. O Salvador, depois de ter pregado a primeira vinda, prediz o próprio retorno em glória fulgurante e majestosa. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. São João Crisóstomo. As Sagradas Escrituras distinguem dois reinos de Deus, o da criação, que lhe pertence como a um rei do universo em virtude de seus direitos de criador, e o da submissão, que não exerce senão sobre os justos, que a tanto se entregam voluntariamente. É este último a que se alude com as palavras depois de ter tomado posse do reino. Santo Agostinho. Recebido o reino, torna. Há de vir em manifesta claridade aquele que parecia outrora tão humilde quando dizia: meu reino não é deste mundo. São Cirilo. Quando Jesus Cristo retornar, depois de ter tomado posse de seu reino, louvará os ministros que o tiverem merecido e, nos céus, cobrir-lhes-á de honras. Assim, serão recompensados com muito mais, porque fizeram frutificar os marcos que lhes foram confiados. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, teu marco rendeu 10 marcos. São Beda. Esse primeiro servo figura os doutores que foram enviados ao povo circunciso. Receberam um marco para fazer render, porque pregavam uma só e mesma fé. Este marco desdobrou-se em 10 outros, com os ensinamentos que ministravam associavam-se ao povo que vivia sob a lei. Muito bem, servo bom, disse ele, uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Fiel no pouco, não adulterou as palavras de Deus. Todos os bens que podemos receber em vida nada são em comparação com os da vida futura. Evagrio. Esse servo recebeu o governo de 10 cidades como recompensa das boas obras que praticou. Há quem, interpretando essa promessa num sentido baixo e grosseiro, com a alma ainda refém da ambição de poder e fama, pretende que, com ser fiel a Jesus Cristo, mereça receber os mesmos poderes na Jerusalém terrestre, que cuidam será erguida em pedras preciosas. Santo Ambrósio. Essas 10 cidades representam 10 almas e são entregues, por direito, a quem fez frutificar no coração dos homens os tesouros do Senhor, isto é, as palavras do Senhor, palavras sinceras, não prata purificada no fogo. Porque assim como se diz que Jerusalém foi edificada como uma cidade, assim também sucede às almas pacíficas, que hão de governar como os anjos, porque mereceram assemelhar-se a eles. Veio o segundo e disse: Senhor, teu marco produziu 5 marcos. São Beda. Esse servidor representa os que foram enviados a pregar o Evangelho entre os gentios. O marco que lhe fora confiado, isto é, a fé do Evangelho, produziu 5 outros marcos. Trouxeram para a vida da graça as nações que se achavam escravas dos sentidos corpóreos. Sê tu também governador de 5 cidades, que significa: a perfeição da justiça tua há de reluzir de um grande brilho e muito superior ao das almas que trouxestes para a fé. Santo Ambrósio. Ou ainda, em outro sentido, quem for encarregado de ensinar os preceitos morais recebeu 5 marcos, porque nossos corpos são dotados de 5 sentidos. A quem foi confiado 10 marcos, ou seja, o dobro, coube o poder de ensinar não apenas a santidade da moral cristã, mas também os mistérios da lei. Pode-se ainda entender os 10 marcos como os 10 mandamentos da lei, isto é, a doutrina concernente à lei, e os 5 como o ensino da disciplina religiosa.
mas o doutor deve ser perfeito em todas as coisas. E como ele aqui está a falar dos judeus, é de razão dizer que apenas 2 dos servidores multiplicaram os marcos recebidos, e não fizeram com efeito recorrendo aos juros, mas à boa administração. São João Crisóstomo. Porque os frutos da doutrina celeste não se assemelham ao lucro obtido pela usura. No que diz respeito aos bens da terra, não há quem enriqueça sem que outro empobreça. Com relação aos bens espirituais, no entanto, não pode alguém enriquecer sem ao mesmo tempo enriquecer os outros. É que a partilha dos bens exteriores necessariamente os apequena, ao passo que os bens espirituais não fazem senão crescer quando são divididos. Santo Agostinho. Pode-se dizer ainda que os 10 e os 5 marcos recebidos pelos 2 servos, os quais empregaram com proveito a soma que lhes fora confiada, representam aqueles que, dotados pela graça com a inteligência da lei, já integram o rebanho de Deus. Essa analogia se funda, para o primeiro, nos 10 preceitos da lei e, para o segundo, nos 5 livros de Moisés, encarregados de transmiti-la. As 10 cidades confiadas a um servo e as 5 confiadas ao outro dizem respeito a essas mesmas coisas. Isso porque a multiplicidade de interpretações possíveis que emanam à farta de cada mandamento ou livro, quando reconduzidas ou reduzidas a um só sentido, forma como que uma cidade para as inteligências, que aí vivem de pensamentos eternos. Com efeito, uma cidade não é simples aglomeração quaisquer de entes, mas uma multidão de entes racionais unidos entre si pelos liames de uma lei comum. Os servidores, enaltecidos por terem feito frutificar o quanto lhes fora confiado, simbolizam os fiéis, no futuro, a dar conta do bom emprego que fizeram dos talentos que lhes haviam sido confiados, ao multiplicarem as riquezas do Senhor, isto é, o número dos que nele creem. Aqueles, ao contrário, incapazes de prestar contas, são figurados aqui pelo servidor que preferiu guardar o marco embrulhado num lenço. Senhor, eis aqui o teu marco, que depositei num lenço. Há, em verdade, quem caia no erro culpável de pensar que a cada um basta dar conta de si mesmo. De que serve, dizem estes, pregar aos homens e trabalhar pela sua salvação e ter de assumir diante de Deus a responsabilidade dos outros? Ademais, estes mesmos que não conheceram a lei tornaram-se culpados perante Deus, e analogamente com relação àqueles que, tendo conhecido o Evangelho, desobedeceram-no, já que ambos poderiam ter chegado ao conhecimento do Criador pelo exame das criaturas. Pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Com efeito, temos a impressão de que Deus colhe o que não semeou quando condena por culpa de impiedade aqueles que nunca ouviram falar nem da lei nem do Evangelho. Ora, é com o intento de se esquivarem de um tal julgamento severo que eles vivem na ociosidade, negligenciando o ministério da palavra, como que envolvendo num lençol o talento que receberam. Teofilacto Diócrida. É com um lenço que se cobre o rosto dos mortos. Não sem razão, portanto, diz Nosso Senhor que esse servo preguiçoso embrulhou o marco que recebera, porque, não o tendo empregado nem o feito render, é como se o tivesse enterrado. São Beda. Pode-se dizer que o embrulhar o marco recebido representa o sepultar, numa pática ociosidade, os dons recebidos de Deus. Ora, o que esse servo preguiçoso invoca como desculpa é precisamente o que o torna mais culpável. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Ele o chama servo mau tanto pela negligência que demonstrou em haver-se com o marco, quanto pela dureza orgulhosa com a qual responde o Senhor. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? Por outras palavras, se sabias que sou um homem austero e que vou atrás do que não me pertence, por que razão não concluíste que tanto mais temível e severo eu seria com o que de fato é meu?
O dinheiro aí significa a prédica dos evangelhos e da palavra de Deus, pois que esta é pura como a prata acrisolada no fogo. Ela deve, em verdade, ser depositada no banco, que quer dizer, posta nos corações bem dispostos que a ela se oferecem. Santo Agostinho. O banco pode também significar a profissão exterior e pública da religião, coisa que nos é imposta como um meio necessário para a salvação. São João Crisóstomo. No trato com riquezas terrestres, os devedores não estão obrigados senão a pagar a exata soma que tomaram de empréstimo. Tanto quanto receberam, tanto devem pagar, e nada de sobejo lhes pode ser exigido. Pelo que é das palavras de Deus, no entanto, os devedores estão obrigados a não somente preservá-las, senão ainda a multiplicá-las, como nos adverte o Salvador quando fala deste teor. Por que, então, não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. São Beda. Quem, com efeito, recebe da boca dos pregadores do Evangelho com fé a pecúnia da palavra de Deus, deve pagar com juros a dívida contraída, seja com boas obras, seja buscando, a partir do que lhe foi ensinado, compreender o que permaneceu não explicado. São Cirilo. O próprio dos pregadores é, portanto, prover seus ouvintes de profícuos e salutares sermões. Cabe, no entanto, à graça divina o fazer-lhes entender com docilidade o que escutaram, lhes fecundar a inteligência. Ora, esse servo não mereceu nem ser enaltecido, nem ser honrado. Longe disso, foi condenado como um servo preguiçoso. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe o marco e dai-o ao que tem 10. Santo Agostinho. Isto é, podemos perder os dons divinos se os possuímos sem os possuir de fato, ou seja, sem dar-lhes boa aplicação. Quando, ao contrário, possuímos-los verdadeiramente, isto é, empregando-os devidamente, frutificam. São Beda. Misticamente, quando todas as nações entrarem na Igreja, logo Israel será salva, e então a graça espiritual, que até então atuava discretamente, espalhar-se-á abundantemente entre os pregadores. São João Crisóstomo. Nosso Senhor disse aos presentes: tirai-lhe o marco, porque não convém a um homem sábio que aplique ele mesmo a punição devida. Para infligir o castigo que, como juiz, determinara, serve-se de outro, ou seja, de um ministro. Assim, o mesmo Deus não pune os pecadores, mas fala por intermédio dos seus anjos. Santo Ambrósio. Silencia a quanto aos servos que, como devedores pródigos, dissiparam tudo quanto lhes fora confiado. Os 2 servos que fizeram o depósito render representam o pequeno número daqueles que, por 2 vezes, são chamados a cultivar a vinha do Senhor. Os demais simbolizam todos os judeus. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 marcos. E para que esse procedimento não lhes parecesse injusto, nosso Senhor acresce: digo-vos, a quem tem, será dado. Teofilacto Diócrida. É certo que o lucro do Senhor será maior, absolutamente falando, no caso do servo que duplicou a maior quantia, a saber, os 10 marcos. Quanto, porém, ao servo ocioso que não buscou aumentar o montante que lhe fora confiado, ser-lhe-á tirado até mesmo o que possui, mas do que não tem, será tirado ainda mesmo o que tem, para que o dinheiro do Senhor não fique sem render. Essa verdade não se aplica só à pregação e ao ensino, mas à prática das virtudes morais. Por estas, com efeito, o Senhor nos recompensa com suas graças, dando a este a graça de jejuar, àquele a da oração, a um terceiro a da mansidão e humildade. Se nos esforçarmos a delas obter lucro, lograremos multiplicá-las. Se, porém, lhe ficarmos indiferentes, havemos de perdê-las para sempre. Acresce nosso Senhor: quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença.
Santo Agostinho. Com essas palavras, designa a impiedade dos judeus que se não quiseram se converter a ele. Teofilacto Diócrida. O Senhor os entregará à morte, lançando-os nas trevas exteriores, e ainda nesta vida foram massacrados pelas hostes romanas. São João Crisóstomo. Essas palavras, trucidai-os em minha presença, recaem diretamente sobre os marcionitas, que cuidavam haver um contraste entre Cristo, que diziam bom, e o Deus do Antigo Testamento, a quem tinham por mal. É, no entanto, evidente que o Pai e o Filho fazem uma só e mesma coisa, porque o Pai envia um exército à sua vinha para destruir os inimigos, e o Filho os manda degolar em sua presença. A parábola narrada por São Lucas difere daquela narrada por São Mateus. Nota-se que, aqui, o mesmo capital rende diferentes montantes, 5 no caso, 10 no outro. Na narrativa de São Mateus, dá-se o contrário. Quem recebeu 2 talentos lucrou outros 2, quem recebeu 5, outros 5. Portanto, as recompensas não são iguais. Tito Bostrense. Como Nosso Senhor houvesse anunciado a proximidade do reino de Deus, tanto que subiu a Jerusalém, logo alguns acreditaram que entraria ali mesmo a reinar. Na parábola precedente, Jesus retificou-lhes este juízo, mostrando que ainda não havia triunfado sobre a morte que lhe urdiam. Tendo dito isto, prossegue para padecer a paixão na cidade de Jerusalém. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. São Beda. Ensina-lhes também Nosso Senhor que a parábola precedente falava da triste sorte que haveria de recair sobre Jerusalém, cidade esta que daí a pouco lhe condenaria à morte, devendo ela própria perecer confrangida com os horrores da guerra. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,